Garotada! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês esse vídeo de análise tática pós-jogo desse empate Palmeiras e Flamengo 1 a 1. Confesso para vocês que antes da bola rolar, eu imaginei que seria um vídeo muito difícil de se fazer, porque você tentar de uma certa forma pautar um vídeo em análise tática, um jogo que tinha muita insegurança, incerteza, estresse, muitos garotos, essa média de idade do Flamengo foi a campo muito baixa, então é evidente que a gente tem que esclarecer que os conceitos coletivos ainda estavam incertos, que havia muito nervosismo, mas até por justiça do rendimento individual e coletivo desses garotos, dá para se fazer um vídeo de análise tática e mostrar para vocês qual foi a ideia, qual foi a execução e o que deu certo. Pessoal, pedi para você deixar o seu like no vídeo se você está curtindo e a sua inscrição. Você que ainda não está inscrito no canal, seja bem-vindo, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se, eu conto com a sua ajuda e com a sua força. As ideias coletivas do Flamengo foram bem executadas e foram muito claras. O Flamengo fez uma marcação em linha média e no segundo tempo passou por uma marcação em linha baixa. Esperava o Palmeiras demonstrar essa dificuldade na construção, que é tão evidente e hoje característica no time do Luxemburgo, para explorar no período de transição. Então o Jordi tem muito mérito nessa construção coletiva do Flamengo, que marcou a linha de passe do Palmeiras e obrigava por muitas vezes, sobretudo os defensores e até mesmo o Felipe Melo, que é o jogador que tem esse passe um pouco mais longo, tentar jogar a bola direto. Com isso, o Palmeiras não transitava tanto com passes curtos. O Palmeiras não tem isso no seu jogo. E o Flamengo conseguiu maximizar ainda mais essa dificuldade do Palmeiras, marcando essa linha de passe, composta pela recomposição do Lincoln pelo lado esquerdo, Thiago Maia e Gerson mais na faixa central, o Guilherme Bala pelo lado direito, a Arrascaeta flutuando com o Pedro, sendo esse homem de referência, como vocês podem ver nesse círculo amarelo. E é aquilo que a gente fala na organização defensiva, do conceito que todos os jogadores têm que ter aquele movimento solidário, porque na fase defensiva todos os jogadores podem e devem participar. Vocês podem observar nessa última linha vermelha, é a linha sustentada do Flamengo e os garotos foram muito bem. Do lado esquerdo, o Ramon teve muito trabalho, sobretudo porque o Palmeiras busca essa superioridade qualitativa com um jogador bem aberto. E em seguida tinha o Otávio, ele que fazia aquele apoio pelo lado esquerdo. E os dois jogadores foram muito bem nesse quesito para diminuir os espaços e até mesmo nesse duelo de 1 contra 1. Esse é o exemplo que eu trago para vocês, é do Palmeiras tentando trazer um jogador aberto pelo lado direito para tentar de uma certa forma induzir esse movimento. E olha que perfeição a linha sustentada dos garotos. Todos muito bem posicionados, a orientação corporal corretíssima, ele de lado e olhando para a bola, e o Flamengo fazendo aquela pressão do pós-perda, até com jogadores mais experientes. A Arrascaeta fazendo esse jogo solidário na recomposição, junto com o Thiago Maia, o Lincoln, apesar de algumas dificuldades no sistema defensivo, mas enfim, o Flamengo tentou criar volume nesse período de transição do Palmeiras, é onde o Palmeiras faz a sua finalização, é onde o Palmeiras buscava ter superioridade numérica, e quando a ideia coletiva ela está muito bem estabelecida e já começa a criar uma identidade no grupo, até os garotos, quando entram, eles tratam o jogo da mesma forma, então tentam praticá-lo da mesma maneira. E aqui, como vocês podem observar, uma participação direta, né, do Gerson auxiliando essa saída limpa do Flamengo com o João Lucas. Tinha também a aproximação do Thiago Maia mais ao centro. Então, a linha defensiva do Flamengo priorizou essa saída de bola mais curta, um jogo apoiado, do Flamengo ter mais jogadores nesse setor defensivo. E o Palmeiras não conseguia aplicar essa marcação alta sob pressão ativa para roubar a bola do Flamengo. Então o Flamengo acabava quebrando e desgastando com facilidade os jogadores do Palmeiras que tentavam fazer essa pressão, como por exemplo o Luiz Adriano. E na organização ofensiva, a partir do momento que o Flamengo quebrava naquele período defensivo com essa saída um pouco mais limpa, o Flamengo buscava uma amplitude pelo lado esquerdo, como você observa é o Lincoln, que ali sim teve um rendimento abaixo. O Lincoln não joga mais aberto pelo lado esquerdo, ele trabalha como referência, tem muita dificuldade de transição, de tomada de decisão um pouco mais veloz, mas enfim, essa gambiarra, em aspas, com o Lincoln pelo lado esquerdo, buscava amplitude, assim como o Guilherme Bala pelo lado direito. O menino usou muita personalidade. Esse 1 contra 1 com o Vinha, que é um jogador que tem uma boa marcação, que tem potência, que tem força, e ele conseguiu sair bem em alguns duelos. O Flamengo usava essa amplitude, a próxima tela vai até evidenciar um pouquinho mais qual era a ideia, para tentar explorar as costas do Patrick de Paula, incluir Gerson e Arrascaeta. O Flamengo inicia uma transição ofensiva ou com velocidade ou uma organização no jogo de posse de bola para tentar posicionar o Gerson Arrascaeta nas costas do Patrick de Paula. Esse jogador encarar a última linha defensiva do Palmeiras, que muitas das vezes ficava desorganizada, tendo a referência do Pedro mais ao centro, jogadores abertos, para que eles, como esse eixo de criação, pudessem criar as melhores oportunidades. O Arrascaeta teve algumas bolas, conseguiu enfiar algumas para o Pedro. O Flamengo tentava buscar atacar esse espaço, criar o espaço
atacar esse espaço com dois jogadores cerebrais, Gerson e Arrascaeta. No segundo tempo, o Flamengo fez uma marcação em bloco baixo, esperando a, em aspas, obrigatoriedade do Palmeiras em buscar o resultado. E o Neneca, vale destacar, a atuação do goleiro foi muito bem, muito seguro com a saída de bola, conseguia encaixar as bolas, fez uma defesa dificílima num cabeceio no contrapé do Luiz Adriano, um jogador que o Flamengo merece olhar, merece ter um carinho, porque além de ser um jogador muito jovem, muito alto, 1,99 m, mostrou ter uma consciência coletiva de vários conceitos como goleiro, foi uma grande joia que hoje o Flamengo apresentou nesse Campeonato Brasileiro. E o Flamengo empata logo em seguida e acaba surpreendendo. Parte do princípio que tem muitos garotos, naturalmente eles ficariam nervosos. O Flamengo, através de um conceito do jogo, de uma ideia fixa, através de posse de bola, movimentação, conseguiu criar uma oportunidade. O Arrascaeta conseguiu atacar esse espaço, que havia muitos nessa última linha do Palmeiras, atraiu o Gustavo Gomes, que é o zagueiro, pelo lado esquerdo, ele sai da movimentação, ele ataca com profundidade e também dá essa profundidade no corredor central. O Pedro, o Felipe Melo não consegue alcançar e o Flamengo consegue empatar logo em seguida. Isso é muito difícil a partir de um período de ideia coletiva de um time jovem que sofreu um gol e que tem que correr atrás do resultado fora de casa. Logicamente, o Arrascaeta, o Gerson, o Thiago Maia, jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, eles foram muito importantes para essa partida. Mas não tem como não destacar esses garotos que entraram, seja do início da partida ou por circunstâncias de substituições. O Flamengo conseguiu ter uma ideia coletiva muito interessante, muito competitiva, e esses garotos individualmente fizeram um grande jogo. O torcedor do Flamengo não precisa ficar ansioso e começar a pedi-los no time principal. O tempo é necessário para eles amadurecerem, criarem mais confiança e quando eles pontualmente tiverem as suas oportunidades, eles estejam um pouco mais próximos de que é estar pronto. Por fim, eu dou a minha opinião em alguns esclarecimentos. Andrei Sanches fazendo mensagens moralistas, Felipe Melo falando que os jogadores do Flamengo o atraso impactaram diretamente no experiente time do Palmeiras. A gente tem que começar a tentar filtrar e tirar a blusa e colocar a coerência para tentar fazer algum tipo de análise. São 20 clubes na Série A, não tem nenhum mocinho, todos são culpados, cúmplices e não tem refém da CBF. Eles fazem parte da mesma quadrilha. Encerro o vídeo por aqui, agradeço a companhia e paciência de vocês, like no vídeo, inscrição no canal, um abraço.